Olá pessoal, a aula de hoje vai trabalhar com hashing dinâmico. Tá? Na última aula a gente viu sobre hashing estático e a gente viu que tinha alguns problemas, né? E o maior problema dele é que se eu estou trabalhando com um arquivo que sofre muitas modificações, você tem que aumentar o número de buckets, você em algum momento vai precisar fazer uma reorganização da tabela hash, né, do meu arquivo, e isso envolve uma nova função de hash. E aí eu tenho que reespalhar todo mundo e isso tem um alto custo. Tá? Como que eu evito fazer isso? Tá? Permitindo que o meu número de buckets seja modificado dinamicamente, que é a ideia do hashing dinâmico. Tá? Então, tenho arquivos que têm muitas inserções e remoções, arquivos dinâmicos, né? Então, é aí que eu vou usar, tá, essa abordagem. Então, qual que é a grande sacada dela? Ela permite um autoajuste do espaço de endereçamento. Então, ela permite que a minha tabela hash cresça de tamanho, tá? E com isso aumenta o número de buckets que eu tenho disponível, sem ter que ficar reespalhando todo mundo. Tá? Esse era o meu problema, ter que reespalhar todo mundo. Crescer a tabela é fácil, mas todo mundo que já estava lá precisa ser colocado em novas posições. Então, o hash dinâmico resolve esse problema. Tá? Como que eu posso fazer isso? Um hash extensível é o que é mais comum. Tá? Então, ele usa uma estrutura intermediária chamada de diretório, tá? Para organizar os dados em buckets. Tá? Então, eu tenho uma tabela com os endereços do buckets, tá? E ela varia de acordo, tá, com essa quantidade de buckets. Tá? Então, eu tenho a profundidade do diretório ali. Tá? Não está fazendo muito sentido, vamos entender melhor isso daí. Tá? Então, qual que é a estratégia geral? Eu tenho uma única função de hash. Tá? A função de hash ela não muda. Mas para reespalhar todo mundo, para aumentar o tamanho da tabela, ela tem que mudar. Como que eu faço isso? Eu tenho uma única função de hash, mas apenas parte do resultado é usado. Então imagina que eu tenho uma função de hash que ela me dá o resultado uma sequência de m bits, tá? Para uma certa chave k. Mas apenas os primeiros p bits, então p menor que m aqui, menor ou igual, são usados. E o p vai ser minha profundidade de diretório. Então, se eu tenho p bits sendo utilizados, a minha tabela de diretórios pode ter 2 elevado a p entradas. Tá? Se eu considerar mais um bit na minha chave, bom, então p para p mais 1, eu vou ter o dobro de entradas no meu diretório. Tá? Então, olha, a tabela ela sempre cresce em potência de 2. Tá? Então, 2 elevado a p, 2 elevado a p mais 1, então sempre estou dobrando ali a capacidade dela. Então a ideia é que eu use uma única função de hash, mas nunca o resultado total dela. Eu vou usar parte do seu resultado à medida que e vou aumentando à medida que eu precise. Ok? Então eu tenho um exemplo aqui, vai ficar mais claro a gente entender. Então, eu tenho um diretório de profundidade 2, tá? P igual a 2, estou usando o quê? 2 bits. Então está aqui, 00, 01, 10, 11. Então os 2 bits menos significativos ali da minha chave. Então aqui a chave calculada com esse K mod 2 elevado a P aqui. E tenho aqui os meus buckets. Então, ó, bucket. Tá? Então tem o diretório, tá? Beleza. Tenho os buckets e a profundidade desse bucket. Então P igual a 2. E as chaves armazenadas nele. Perfeito. 4 entradas para um bucket. Tá? Para cada uma apontando para um bucket. Então aqui 4 entradas. Perfeito. Vamos trabalhar com isso daqui. Tá? Quero inserir a chave 9. Pronto, chave 9, ele deu que vai para o bucket 1 aqui. Profundidade do diretório está 2. Tem espaço no bucket? Tinha. Tá? Bom, o bucket aqui ó, deu 1. Ele tinha espaço, né? A gente viu que estava vazio. Então, pronto, coloquei o 9 aqui dentro. Perfeito. Tá? Então, inserção. Se tem espaço no bucket, não tem problema. Calcula a chave e insere no bucket. Calcula a função de hash e insere no bucket. Tá? Vamos inserir a chave 20. Então, profundidade do diretório é 2, está aqui, tá? Deu o 0, opa, mas o 0 está cheio. O que a gente faz aqui? Cria um novo bucket e faz um encadeamento separado. Não, isso era hash estático. A gente está num hash extensível agora, eu preciso, tá, usar uma outra estratégia. Então, qual que é a ideia? Bom, como aquele bucket está cheio, eu vou fazer o quê? Dobrar o tamanho do diretório. Então, eu estava usando 2 bits, vou usar 3. Tá? Usei 3 bits, isso me gerou mais 4 possibilidades aqui.
Tá? Então eu dobrei o tamanho da minha tabela de diretórios. Perfeito? Perfeito. Tá? Os buckets continuam aqui. Tá? Então considerei só mais novas entradas de diretórios apontam para os buckets originais. Então olha, esse novo bucket aqui, os dois menos significativos é 00. Então ele aponta para o 00 também. Tá? Tá aqui. Esse bucket, ó, P igual a 2. Continua aqui, não muda nada. Perfeito. Tá? Então simplesmente dupliquei aqui, tá, os apontamentos. Criei, tá, novas entradas no meu diretório e as entradas elas apontam para os originais. Tá? Então só espelhei. Perfeito. Vamos lá. Agora eu crio um novo bucket. Então, olha, o 3 estava cheio, mas eu criei uma duplicata dele no 100. Tá? Então eu vou lá e crio um novo bucket só para essa posição da tabela. E marco nos dois como P igual a 3. Tá? Agora, tá? Então não cabia os meus dados naquele bucket, tá, da posição 0. O que eu faço? Todo mundo que estava lá dentro mais a chave nova, eu vou espalhar entre esses dois buckets aqui. Então vou jogar na minha nova função de hash, que agora usa 3 bits, tá, para calcular as posições. E a gente vai ver que, ó, algumas vão ficar no bucket original, outras vão para o novo bucket. Tá? Mas os dois buckets, tá, estão aqui na memória. Tá? Então agora eu insiro a chave 20 normalmente. Tá? Então perfeito, eu dobrei a capacidade do diretório, criei apenas mais um bucket, tá? E ainda abri espaço num dos buckets originais ali. Tá? Perfeito. Vamos continuar? Então, o aumento do tamanho dos diretórios não muda, tá, os outros buckets. Mas e esses aqui não vai ser impactado pela nova chave? Não vai ser impactado não. Então pega lá o 9, tá? Se eu fizer agora o meu mod 2 ao cubo, ele vai dar 1. Tá? Então, perfeito, se manteve no lugar. Tá? Pega a minha chave 10 ali, ó, também se manteve no lugar, perfeito. O 31, se eu calcular, tá, deu 7. Mas, puxa vida, o 31, ele está onde? Ele está no 3 aqui, ó. Ele não está no 7. Está errado, então. Tá? Não, por quê? Quando eu dupliquei o tamanho dos diretórios, eu fiz o quê? Eu espelhei todo mundo, ó. Então, o 7... Cadê? Esse aqui. Tá aqui. Ele aponta para o mesmo lugar. Tá? Eles têm os dois bits menos significativos, ó, iguais. Tá? Então, assim, eu não preciso reespalhar os outros buckets. Eles se mantiveram no lugar porque eu tenho aqui, ó, as chaves duplicadas apontando para o mesmo lugar das chaves originais. Tá? Então, perfeito. Não preciso ficar reespalhando todo mundo. Só preciso reespalhar o bucket que está cheio. Perfeito? Vamos fazer um novo teste aqui, né? Vamos inserir a chave 26. Profundidade do diretório está 3. Vou lá, então calculou que é a posição 2. Tá? O bucket está cheio. Então, 0, 1, 2 está aqui, está cheio. Ixi, o que eu faço agora? Vou dobrar o diretório de novo. Tá? É o que a gente fez outra vez que o bucket estava cheio. Tá? Então, vou dobrar de novo meu diretório? Não preciso nesse caso. Por quê? Olha, a profundidade do diretório ela é 3. Mas a profundidade do bucket é 2. Não é igual. Espera aí, o que isso significa? Significa que eu tenho um outro ponteiro, ó, redundante, tá? Que está apontando para esse bucket. E esse ponteiro poderia ser usado para apontar para um novo bucket. Tá? Então, não preciso dobrar a tabela de diretórios. Tem um ponteiro vago ali que me permite usar, tá, para criar um novo bucket sem mexer na tabela de diretórios. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Tá? Vou lá, criei esse novo bucket. Todo mundo que estava ali no bucket 3 eu reespalhei junto com a chave nova. Então alguns mudaram de lugar, outros se mantiveram. Tá aí, perfeito. Tá? E atualizei aqui, ó, eles estão agora 3. Então não existe chave redundante, não existe nenhuma posição redundante na tabela de diretórios se eles encherem. Tá? Aí eu vou realmente ter que trabalhar e dobrar a tabela de diretórios. Okay? Então usei aquele ponteiro disponível para apontar para esse novo bucket. Tá? E redistribuir as chaves. Perfeito. Então, simples. Então, sei que eu não preciso ficar reespalhando todo mundo. Tá?
uma boa vantagem aí no funcionamento dele. Tá? O que essa árvore de diretório ela equivale? Tá? Se a gente for olhar ali, ela é uma try. Então é como se você estivesse indexando. Então, qual que é o bit menos significativo ali da minha chave? É o 0. E depois vem um 0. Então você vai navegando nessa árvore para chegar nos buckets correspondentes. Tá? É assim que funciona o conceito do diretório. Tá? Então equivale a uma try, tá? Que é uma árvore de busca, para você indexar, por exemplo, palavras, ou qualquer coisa que é definida por um símbolozinho, um alfabeto. Então, aqui, meu alfabeto é 0 e 1. O diretório é mais eficiente, tá? Eu não preciso ficar navegando na try para você achar qual que é o bucket que você precisa. Você pode ir lá na posição direta da sua tabela de diretório. Tá? Então, são duas maneiras que você pode implementar o hash extensivo, ou usando uma try ou usando realmente a tabela de diretórios. O fim é o mesmo. Perfeito? Espero ter gostado dessa aula, tá? E até a próxima.